Antes de Adão e Eva, antes da serpente no jardim, houve uma guerra no próprio céu. E no centro desta guerra estava o ser mais glorioso que Deus já havia criado. O mais belo entre todos os anjos, o guardião do trono divino. Seu nome era Lúcifer. E hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu. O que a Bíblia diz sobre sua criação, seu orgulho, sua queda e o que isso tem a ver com você. Para entender a queda de Lúcifer, precisamos primeiro entender quem ele era. E o que a Bíblia revela é ao mesmo tempo grandioso e perturbador. No livro de Ezequiel, capítulo 28, encontramos uma descrição impressionante. O profeta fala de um ser que estava no Éden, no jardim de Deus, coberto de pedras preciosas, sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Era o querubim ungido que cobre, posicionado no próprio monte de Deus. Andava no meio de pedras de fogo. Imagine isso por um momento. Não estamos falando de um anjo comum. Estamos falando do ser mais próximo do trono de Deus, o maestro da adoração celestial, o guardião do Santo dos Santos do céu. Em Isaías, capítulo 14, outro fragmento aparece. O texto fala de um ser chamado Filho da Alvorada. Em hebraico, Helel ben Shachar, aquele que brilha no alvorecer, a estrela da manhã. Na tradução latina da Bíblia, a Vulgata, esse nome foi traduzido como Lúcifer, que significa portador de luz. Mas esta estrela estava prestes a cair, o que levou o ser mais glorioso do universo à destruição. Uma única coisa: o orgulho. Em Ezequiel 28, versículo 17, lemos: O teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E em Isaías 14, versículos 13 e 14, os 5 pensamentos fatais de Lúcifer são revelados. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, assentar-me-ei no monte da congregação, subirei acima das mais altas nuvens, e o mais perturbador de todos, serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não apenas pensou isso, ele agiu. No livro do Apocalipse, capítulo 12, João descreve o que aconteceu. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Lúcifer havia convencido 1/3 de todos os anjos do céu a se rebelarem com ele. 1/3. Imagine a magnitude disso. Bilhões de seres criados para a glória de Deus, seduzidos pelas palavras de um único anjo. Isso nos diz algo sobre o poder de persuasão de Lúcifer e nos alerta sobre o poder das palavras que escolhemos ouvir. E então veio a queda. Jesus disse, em Lucas capítulo 10, versículo 18, Eu via Satanás cair do céu como raio. Com essas palavras, Cristo confirma o que os profetas descreveram. A queda de Lúcifer foi real, foi violenta, foi definitiva. Algo aconteceu nessa queda. O ser de luz se tornou trevas. O portador da luz se tornou o príncipe das trevas. Helel, a estrela da manhã, se tornou Satã, o adversário. E o mais impressionante, toda a sabedoria que Deus havia dado a Lúcifer permaneceu com ele, mas agora corrompida, usada contra aqueles que ele antes adorava junto. Após a queda, a Bíblia nos mostra Satanás operando na terra. No livro de Jó, capítulo 1, vemos algo surpreendente. Quando Deus pergunta de onde ele vinha, Satanás responde: de percorrer a terra e de a atravessar. Ele não está acorrentado, não ainda. O apóstolo Pedro avisa em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo, como leão que ruge, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Mas aqui está o que muita gente não sabe. Satanás ainda tem acesso ao trono de Deus. Ele ainda pode se apresentar diante de Deus como acusador. Isso está em Jó capítulo 1, em Zacarias capítulo 3 e confirmado no Apocalipse. A Bíblia usa muitos nomes para o mesmo ser. Cada nome revela uma faceta diferente de quem ele é e como ele opera. Lúcifer, portador de luz, Isaías 14. Sua identidade original antes da queda. Satanás, o adversário. Aparece 56 vezes no Novo Testamento. Ele se opõe a Deus e ao povo de Deus. Diabo, do grego diabolos, o caluniador, o acusador.
Ele acusa os filhos de Deus diante do trono. Dragão, no Apocalipse 12, símbolo de seu poder destruidor e de seu ódio ao povo de Deus. Serpente antiga, referência direta ao Jardim do Éden. Ele foi o mesmo ser que enganou Eva. Príncipe do poder do ar. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Paulo revela que ele governa uma hierarquia de seres espirituais. Deus deste século. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Ele influencia os sistemas do mundo, política, cultura, mídia. Com tantos nomes, fica claro que Satanás não age sempre da mesma forma. Às vezes, ele ruge como leão. Ataque direto, perseguição, sofrimento. Outras vezes, ele se disfarça como anjo de luz. 2 Coríntios 11, versículo 14. Engano sutil. Mentira disfarçada de verdade. É exatamente isso que ele fez no jardim. Não chegou como monstro. Chegou com uma pergunta. É verdade que Deus disse? A história de Lúcifer não termina na queda, e tampouco termina na terra. A Bíblia nos revela o capítulo final. No Apocalipse capítulo 20, João vê uma visão do futuro. Um anjo desce do céu com uma grande corrente. Ele prende Satanás por 1000 anos. Após esse tempo, Satanás é solto brevemente, mas sua sorte já está determinada. O versículo 10 diz: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O ser que um dia estava mais próximo de Deus do que qualquer outro, que brilhava com mais glória do que todas as estrelas, que liderava a adoração celestial, terá um fim decretado antes da fundação do mundo. Mas aqui está a parte mais importante, a que a maioria dos vídeos não fala. A queda de Lúcifer não é só uma história do passado, é um espelho. É um aviso. O pecado que derrubou o ser mais glorioso do universo foi simples. Ele quis ser o centro. Ele quis o crédito que pertencia a Deus. E essa mesma tentação está diante de cada ser humano todos os dias. A diferença entre Lúcifer e nós não está na tentação, está na escolha. Esta foi a história de Lúcifer, do trono de Deus ao abismo eterno. Uma história que começa no céu e tem ecos em cada canto da Bíblia. Se este vídeo abriu seus olhos para algo novo, deixa o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra. Nos comentários, me conta. Você sabia de algum desses detalhes? Qual parte mais te surpreendeu? Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana, trazemos uma nova história bíblica com toda a profundidade que ela merece.